vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
Estamos dando início ao nosso programa do dia 11 de agosto, o programa das 15 horas. Hoje de manhã o pastor Gilson, o pastor Videotinho já comentaram as perguntas da EBD e agora é a nossa vez. Nós estamos estudando hoje o preparo da igreja para o arrebatamento. Estamos estudando o livro de Apocalipse, a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias no preparo da igreja para o arrebatamento. Nós vamos estudar hoje Apocalipse capítulo 1 a 3. Amém? Amém. Antes de nós começarmos, eu queria que vocês se apresentassem. Você é o Lucas Bragança, da Igreja da Taquara. Taquara. Você? Sou Larissa Andrade, da Igreja da Taquara. Taquara. Stephanie Lima, Igreja de Santa Cruz, Horto Florestal. Horto Florestal. Você é a noiva do Lucas. Sim. Isso. Falaram aqui que ele foi quase a São Paulo para te achar. Você é? Juliane Oliveira, da Igreja da Freguesia. Amém. A primeira pergunta que nós temos é a seguinte. Ao ler Apocalipse capítulo 1, verso 10, a voz que João ouviu transmitiu a verdade relativa ou absoluta. Vocês sabem a diferença da relativa e do absoluto. Sim. Nós separamos os vídeos de Luiz Correia, de Porto Seguro, e de Gabriel Henrique, de São Paulo. Vamos assistir os vídeos, depois nós vamos voltar a fazer um comentário. Amém? A voz que João ouviu transmitiu a verdade absoluta. Isso porque ela vem da eternidade e está ligada à revelação, que vem do Espírito Santo. A verdade absoluta ela vai muito além da razão do homem e também muito além do que os sentidos humanos eles conseguem alcançar. Como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que os amam. A paz do Senhor Jesus. Aquilo que João ouviu na ilha de Patmos e transmitiu à igreja através do livro de Apocalipse se trata de uma verdade absoluta, uma vez que aquela voz que ele transmitiu é uma voz que veio da eternidade, é a voz do próprio Senhor, através da operação do seu Espírito Santo. Portanto, aquilo que lhe foi transmitido é uma verdade absoluta que irá acontecer ou já aconteceu, uma profecia que já se cumpriu no meio da igreja ou está para se cumprir. Independente da minha vontade, da vontade de homem, irá se cumprir, pois é uma verdade absoluta, uma revelação do Espírito Santo. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, vimos aí os vídeos do Luiz, da Luísa, do Gabriel, e agora é a vez de você. Por favor, vamos fazer um comentário, ajudar um pouquinho. Tá certo, pastor. Assim, é bem interessante essa pergunta, ela vem falando essa diferença, né, entre verdade absoluta e verdade relativa. E assim, João, ele tem essa experiência com a verdade absoluta porque há uma completa desconexão daquilo que é a razão humana, daquilo que são as interferências, que é característica do homem mesmo, né? Ele tem uma experiência ali com o Senhor. Então, é exatamente essa desconexão da quarta medida e ele alcança ali, por uma revelação do Espírito Santo, a quinta medida, que são os mistérios da eternidade, e o Senhor o enriquece ali. E é interessante como a Luísa, ela bem mencionou, né, em 1 Coríntios 2,9, ele exatamente descreve a experiência que foi vivida por João, que é de coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, ali mostrando exatamente a voz de trombeta. Então é uma voz inconfundível, uma voz de poder que, como o Gabriel mesmo falou, né, aquilo que é dito vai se cumprir, uma verdade absoluta. Então ele vive toda essa experiência com o Senhor, né? E aí isso, a expressão que relata exatamente essa questão é que ele foi arrebatado em espírito. Então há essa completa desconexão daquilo que é a limitação humana. Amém. Mais alguém? Lucas. Como bem dito, o jovem Gabriel, ele bem mencionou, né? Sim. A verdade absoluta é aquilo que vem de Deus. Uhum. É só Deus, porque a fé é um dom de Deus. E tudo que vem da eternidade é absoluto. Tudo que o Senhor manda ao nosso vida é absoluto. Eu vou dar um exemplo bem rápido de Paulo,
que Paulo, ele viveu a lei, ele estudou, foi mestre, tudo certinho. Mas quando ele perseguia, quando ele estava ao caminho de Damasco, daquele conhecimento mesmo da Bíblia do Antigo Testamento, ele conheceu a verdade absoluta, ali foi o momento da conversão dele. Ele falou assim, aí Jesus falou para ele, é a mim que tu persegues, a verdade absoluta. E ali houve a conversão de Paulo. E Paulo pôde sentir ali, porque no momento que ele viu que a luz ficou mais forte que o sol, ele só pôde escutar a voz do Senhor. A voz de poder. Sim. Então, vamos lá. Paulo, ele viu Damasco, ele viu a luz, ouviu o Senhor falar, só que foi uma voz diferente, humana. Foi direto. Provavelmente a mesma voz que falou com João. Glória a Deus. Voz de trombeta. A voz que nós ouvimos é natural. A gente estava até conversando ainda há pouco, né? A voz, quando a gente vai ficando velha, vai ficando mais rouca. A minha está assim. Então, a voz do Senhor foi a mesma. Não é? Jesus falou com João como homem, falou como ele transformado, né, da transfiguração, e agora ele fala com João na ilha de Patmos de uma maneira diferente, como voz de trombeta. Então, João conhecia muito bem o Senhor Jesus. Ele sabia quem estava falando com ele. Por isso que é uma voz, que é uma verdade absoluta. Amém? Minha filha, vamos lá. É interessante, pastor, como você falou, foi uma voz, né, que ele ouviu e teve a certeza que era do Senhor, porque foi uma voz de trombeta, uma voz forte. Mas o que a gente pode destacar, né, que a gente tem ouvido muito nas lives, né, que tem acontecido, que foi uma voz que ele não ouviu com os sentidos humanos. Ele não ouviu com o ouvido dele, né? Com todos os sentidos que a gente tem até chegar. Ele ouviu por todo o corpo dele. Foi como se a alma dele tivesse ouvido aquela voz. E foi inconfundível, né? Que a voz do Senhor, quando ele fala... Com certeza. Então, vamos lá. Você está falando que João ouviu, não mecanicamente, o mecanismo humano. Mas o Senhor falou direto com ele na alma dele. É isso? Deus. Até o que o Gabriel disse, né? A voz do Senhor, ela é inconfundível e ela independe da vontade humana, né, Larissa? A gente está buscando o Senhor, está em comunhão com o Senhor, e quando Ele fala, a gente sabe que é o Senhor, é o nosso Senhor, né, que está falando com a gente. A nossa experiência de salvação, ela é única, e depois que a gente tem esse contato com o Senhor, nada se compara com a voz poderosa do nosso Deus. E Stephanie, vamos lá. Você já viu o Senhor falar? Você lembra da primeira vez que o Senhor falou contigo? Foi marcante. Você consegue ver? Vocês conseguem ver isso? Isso que é interessante. O Senhor falou com você de uma maneira, falou com o Lucas de outro, falou com a Larissa de outro, falou com a Juliana de outro. Então, quando o Senhor fala conosco, Ele marca. Né? Tem muita gente que fala, olha, eu preciso voltar ao primeiro amor. E a gente estava conversando há pouco sobre o tempo de Deus, né? Quando você entra nesse tempo, tudo que o Senhor age no tempo dele é absoluto. Não tem nada relativo. Nesse próprio versículo ele fala, né, que ele foi arrebatado no dia do Senhor. Então ele entra ali no Kairos, né? E é uma voz que vai diretamente à alma, né? O Senhor, ele tem... só o Senhor que tem essa capacidade, né? E o que aconteceu com Saulo, desmaia, né? Quando você não está acostumado, não é? Eu fui arrebatado. Glória não é a isso? Deus. Vamos então à segunda pergunta? Amém. Ao ler Apocalipse capítulo 1, verso 2, quais os três testemunhos de João após ter sido notificado sobre as coisas que brevemente deveriam acontecer? Identifique nesses três testemunhos a Trindade. Amém? Amém. Nós vamos ter aí os vídeos da Liliane Cota, lá de Goiânia. Nós temos o Patrick Teixeira, de Caetitela, Bahia. Vamos assistir o vídeo e depois nós vamos voltar. Amém? Amém. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 2, os três testemunhos de João, após ter sido notificado sobre as coisas que brevemente iriam acontecer, elas foram identificadas através da Trindade em três aspectos. A primeira, através do Pai, aonde foi testificado pela palavra de Deus. A segunda, através do Filho,
que foi através do testemunho de Jesus Cristo. E a terceira foi através do Espírito Santo, no qual foi testificada por tudo aquilo que tem sido visto. E Apocalipse 1:2 diz o seguinte: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. A paz do Senhor Jesus. O projeto de Deus foi elaborado pela Trindade desde a eternidade, o que podemos confirmar profeticamente ao ler Apocalipse capítulo 1, verso 2, na identificação dos 3 testemunhos de João sob o aspecto profético. Primeiro, ele testificou da palavra, que é o Pai. Segundo, ele testificou de Jesus Cristo, que é o Filho. E terceiro, ele testificou de tudo o que tem visto, que é o Espírito Santo. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos aí os vídeos da Liliane, do Patrick. E agora, Stephanie, eu queria que você fizesse um breve comentário sobre a pergunta, que eu acho que já está praticamente respondida, né, no próprio texto. Por favor. É uma pergunta que foi bem simples, né? E a gente consegue perceber claramente a manifestação da Trindade aqui. Testificou da palavra de Deus, Deus Sim. Pai, né? O testemunho de Jesus Cristo, Filho, e de tudo que tem visto, né? Aquilo que é a operação que o Espírito Santo tem feito nos nossos dias, mostrando já o tempo do breve. Amém. Mais alguém quer falar? Não? Também? Tá bom. Pergunta número 3. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 1, identifica a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos o diácono Neuri Gomes, de Porto Seguro, e o outro diácono Paulo Márcio, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Vamos assistir e depois voltamos. E aqui na expressão revelação de Jesus Cristo, nós identificamos a pessoa do Filho. Jesus é aquele que revela ao homem o caminho, a direção. Como diz em João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Então é Jesus que revela ao homem que através dele nós conseguimos atravessar os portões celestiais. E aqui nós encontramos a figura do Filho, do Espírito Santo de Deus, aliás, que está na expressão: e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Aqui, o Espírito Santo é que notifica o homem, que revela ao homem, que mostra os segredos da palavra do homem, coisa que, através da razão, nós não conseguimos alcançar. E, além do mais, nós temos também o espírito de profecia, aquilo que ainda vai acontecer, e esse atributo nós encontramos no Espírito Santo de Deus. Também na expressão a qual Deus lhe deu, nós encontramos a pessoa do Pai. Deus é quem dá a bênção, que dá a graça, que se manifesta ao homem através do Espírito Santo de Deus. É Ele que dá a bênção e não acrescenta dores. Amém? A paz do Senhor Jesus. Lendo Apocalipse capítulo 1, verso 1, podemos destacar a Trindade, quando diz: revelação de Jesus Cristo, que aponta para o Filho, a qual Deus lhe deu, que aponta para o Pai, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, que aponta para o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor. Bem, nós vimos aí o vídeo do Neuri, Porto Seguro, do Paulo Márcio, aqui da Barra Mansa. Lucas, vamos lá. O que você pode nos ajudar? A pergunta ela já está dando praticamente a resposta, bem como os nossos irmãos diáconos colocaram. Então, é como eles dizem, a revelação de Jesus Cristo, o Filho, a qual Deus lhe deu o Pai. E pelo anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o Espírito Santo. Isso é Deus revelando a João Batista o tempo do Cairo. João. Sim. Deus revelou aquilo que estava no Cairo a João, o que acontecerá no Cronos. Sim. Então vamos lá. O Senhor estava revelando, ele continua revelando agora. Sim, graças a Deus. Graças a Deus.
Eu sempre volto ao lema desse ano. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. É interessante que no momento que a gente estava orando aqui, antes do programa, a gente períodozinho de oração e posição de mãos, só deu uma visão. Que as pessoas que estão nos vendo em casa, durante esse programa, receberiam uma bênção. Glória a Deus. Não é só nós que estamos recebendo uma bênção, mas quem está em casa, né, também está recebendo uma bênção, porque o Senhor está revelando que hoje, domingo à tarde, o Senhor vai operar maravilhas nos lares. Entendeu? Então, nós precisamos ver aquilo que o Senhor vai fazer na minha casa hoje. Amém. Aquilo, Juliane, que você vai fazer na sua. Porque hoje é um dia, o Senhor falou que hoje, através desse programa, o Senhor ia fazer maravilhas. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso. Vamos então à quarta pergunta. Ao ler Apocalipse capítulo 2 e 3, identifique os títulos gloriosos atribuídos ao Senhor Jesus em cada carta escrita às igrejas da Ásia. Cite o texto e faça uma aplicação profética em cada um deles. Pergunta é meio difícil, tá, Larissa? Nós temos aí o Silas de Viana e Alisson de Porto Velho. Vamos assistir o nosso vídeo e depois voltamos a comentar. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, a qual se encontra em Apocalipse 2:1, e ela está representada pela figura dos 7 castiçais, aonde é mencionado aquele a qual passeia entre os 7 castiçais e as 7 estrelas. Os 7 castiçais está representando os 7 Espíritos de Deus, a qual é enviado, derramado, para que a primeira igreja, a igreja apostólica, ela tivesse a condição e a capacidade de resistir e persistir sobre todas as adversidades, aquilo ao qual viria para afrontar e confrontar a palavra e os servos de Deus. E ela não se os 7 ações desse Espírito não para somente nesta primeira igreja, mas tem ênfase em todos os momentos da igreja, em todas as 7 igrejas, e nós podemos viver este momento também nas nossas vidas nos dias atuais. E também a igreja de Esmina, a qual Apocalipse 2:8, a qual ela tem um símbolo ali, o alfa e o ômega, aí representando o começo e o fim, o Deus eterno, aquele que morreu, ressuscitou, mas continua presente em nosso meio, para nos dar a condição de também um dia estarmos com ele na eternidade, viver 100 dias contados, mas viver eternamente. E também temos a igreja de Pérgamos, a qual está em Apocalipse 2:12, e o símbolo ali é a espada, e esta espada ela fala da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, aquele ao qual é apto para discernir e nos dá a condição de sabermos aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, e ele nos dá a condição de vivermos aquilo ao qual é a verdade relativa ou a verdade absoluta, e é uma escolha a qual nós fazemos vivendo a cada dia, escolhendo a verdade absoluta, ela inegável e irrevogável. E também nós temos a igreja de Tiatira, a qual está em Apocalipse 2:18, e ali o símbolo dos pés com sua caminhada na areia, e está falando dos pés, aquele a qual se apressa para o juízo, o Senhor Jesus, a qual ele tem pressa em salvar, em julgar o seu povo, os seus servos, onde nós seremos julgados e não condenados, mas nós seremos absorvidos para estarmos com o Senhor na eternidade, porque o julgo o próprio Senhor Jesus levou na cruz do Calvário por nós, e quando nós clamamos pelo sangue dele, ele perdoa e purifica os nossos pecados e as nossas transgressões. E nós temos também a igreja de Sardes, a qual está em Apocalipse 3:1, e o símbolo ali, esse símbolo do número 7. E o 7 está falando do Espírito de Deus, a qual é uma nova fase, uma reconciliação para com a igreja, os seus servos, aonde começa a se viver novamente aquela ênfase do poder de Deus, do Espírito de Deus no meio da igreja, a qual não foi o Senhor que retirou de nós, mas um dia a sua própria igreja que se afastou desta bênção, mas ela tem novamente esta bênção de viver esta perfeição no corpo, na unidade a cada dia. E nós temos também a igreja de Filadélfia, a qual está em Apocalipse 3:7, a qual o símbolo é a chave. E a chave fala do próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo,
com os mistérios, o segredo da eternidade. E ele diz: a porta que abre, ninguém fecha, e a que fecha, ninguém abre. E a porta da graça foi aberta para todos os povos, línguas, nações, e o poder de podermos evangelizarmos, levar a palavra, a eras das missões, aonde Israel pode entrar também neste projeto, retornando para a sua própria terra, a sua terra física. Então a porta que se abre, os mistérios a qual passam a ser revelados dia após dia. E por último, nós temos a igreja de Laodiceia, a qual é o período que nós estamos vivendo, e o seu símbolo também é o símbolo do Alfa e o Ômega, representando o princípio e o fim, a qual nós teremos um fim aqui nesta terra, para morarmos eternamente com o Senhor na eternidade, e o fim da criação de Deus, da obra redentora para com o homem, para vivermos a obra criadora eternamente, a qual tudo isso aqui a qual vivemos terá um fim, todas as profecias aqui terão um fim, e tudo se cumprirá no gozo da eternidade. A paz do Senhor. A carta da igreja de Éfeso, em Apocalipse 2:1, nós podemos identificar o seguinte título glorioso do Senhor Jesus: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Essa expressão fala do poder de Deus, do governo do Espírito Santo em todos os ministérios, em todas as 7 igrejas. Na carta da igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:8, nós vemos o título glorioso: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, apontando profeticamente do Senhor Jesus como aquele que tem o poder de dar a ressurreição e a vida aos seus servos, que optaram em morrer nas cruzes, nas arenas. Em Pérgamo, em Apocalipse 2:12, diz: isto diz o que tem a espada aguda de 2 fios, que tem a relação com o espírito de inteligência ou discernimento, de diferenciar aquilo que é verdade relativa, aquilo que é verdade absoluta. Na carta da igreja de Tiatira, Apocalipse 2:18, diz: isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao latão reluzente, que fala justamente do juízo que o Senhor há de exercer sobre a igreja infiel, o qual, pela reforma protestante, foi anunciado por Martinho Lutero. A igreja de Sardes, Apocalipse 3:11, o título glorioso dele é: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, afirmando a operação global do Espírito Santo, dita lá na primeira igreja. A carta de Filadélfia, em Apocalipse 3:7, diz: isso diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Fala justamente do período de avivamento, de portas de salvação que o Senhor abriu a partir dos movimentos pentecostais. Na carta da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:14, nós vemos o seguinte título glorioso: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, remete ao Senhor Jesus como o autor e consumador da nossa fé, o verbo vivo de Deus. Bem, nós vimos aí o diácono Silas, vimos também o Alisson de Porto Velho, e agora, Larissa, sua vez. Então, pastor, assim como os diáconos falaram, a igreja de Éfeso, nós podemos ver o controle do Senhor, o ministério, como o Senhor tem operado e tem nas mãos dele. E na igreja de Esmirna, nós podemos ver uma palavra de esperança do Senhor, onde ele afirmava que com aqueles que com Cristo morreram, ressuscitariam, teriam a certeza de voltar para o Senhor. Da igreja de Pérgamo, que é o discernimento entre o que provém e não provém do Senhor, e a revelação e a interpretação, E da igreja de Tiatira, olhos como de fogo, e os pés que se apressam para o juízo, que no caso é o Senhor, Sim. O Senhor ali. Em Sardes, a gente fala da operação global do Espírito Santo sobre as igrejas, onde a gente vê hoje em dia, que não tem barreira, o derramamento do Espírito Santo sem medida. E na igreja de Filadélfia, que é o controle da profecia nas mãos do Senhor. O Senhor que nos dá a profecia, fala através do Espírito Santo.
e a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. Stephanie? Jesus. Então, conforme a Larissa falou, né, a gente meditando na palavra do Senhor, nunca imaginei, nunca me atentei para esse detalhe dos títulos gloriosos do Senhor Jesus. E quão profundo é isso, né? Porque está interligado. Quando começa a falar, o Senhor começa a revelar, né? O Senhor Jesus é aquele que tem as 7 estrelas, né? O Senhor Jesus está acompanhando toda a trajetória da vida da igreja. E mesmo nos momentos de maior tribulação, de maior luta, até mesmo quando a igreja infiel, ela deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, porque já diz isso, né? Ela é infiel, e aí se mistura com aquilo que é a historicismo, a filosofia e tudo mais, que é a igreja de Perga, mostra bem isso. O Senhor Jesus, ele sempre esteve ao longo da trajetória da igreja. E aí chega lá em Laodiceia, e ele se coloca como uma testemunha fiel. É a última igreja, ela pode usar os argumentos que ela quiser. Eu sou rico, tenho isso, tenho aquilo. Mas o Senhor sabe quem é fiel, porque ele esteve presente todo o tempo. Foi como a Larissa colocou, né? O Senhor nunca perdeu o controle da sua igreja, ele estava sempre presente. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Bem, agora nós vamos entrar num período muito gostoso, que é o hino que nós vamos cantar com as crianças. Tá, nós vamos cantar com eles, vamos voltar com a pergunta das crianças e depois nós vamos trocar uma de vocês pela irmã da Stephanie, né, Stephanie? Amém? Vamos lá então. Essa é a mensagem eterna de Deus, que Jesus Cristo por mim já morreu, mas Ele vivo hoje está, e breve dos céus virá me buscar, e breve dos céus virá me buscar. Maranata é o grito da igreja, que vitoriosa nos céus entrará, para tudo que Deus nos deu, o vencedor de Deus tudo herdará, o vencedor de Deus tudo herdará. Hoje é tempo de reconstrução, de vigilância e de oração. É tempo de oportunidade, de nova vida e felicidade, de nova vida e felicidade. Maranata é o grito da igreja, que vitoriosa nos céus entrará, para herdar tudo que Deus nos deu, o vencedor de Deus tudo herdará, o vencedor de Deus tudo herdará. Amém, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E agora nós temos aí a Jennifer, irmã da Stephanie, que vai nos ajudar com as crianças e com a acessibilidade. A pergunta número 5, eu não vou fazer porque a mãe da maioria já fazem. Nós temos aí o Davi Neves, de Juiz de Fora, a Noemi Braga, de São Paulo, e a Rafaela Muniz, de Porto Seguro. Nós vamos assistir o vídeo depois. Jennifer, você vai falar com a gente, tá bom? Lendo João capítulo 2, verso 10, identifique profeticamente o significado da expressão o bom vinho. A resposta refere-se ao derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. João 2:10. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Resposta da pergunta 5. Aponta para o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, preparando-a para o arrebatamento. A paz do Senhor Jesus. O bom vinho fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Na festa de bodas de Cana da Galileia, o melhor vinho sempre era servido primeiro, mas algo surpreendeu a todos os convidados em uma festa, pois o melhor vinho foi servido por último.
A paz, Senhor Jesus, a todos. Isso, nós vimos aí o vídeo e agora, Jennifer, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as crianças sem chorar, tá? Glórias a Deus, aleluia. Davi, Noemi, Rafaela, parabéns pela resposta de vocês. Nós vimos como vocês responderam com propriedade. Vocês estão com a doutrina firme nos seus corações, nas escolas, em nenhum outro lugar vocês serão enganados, porque vocês têm levado a verdade, A verdade está em vocês. E pela resposta nós vemos que muitos adultos, como o pastor Deus te fala, não conseguem responder, e vocês têm alcançado essa revelação. Glórias a Deus por isso. E eles já conhecem de pequenos a verdade absoluta. Graças a Amém? Deus. Vamos agora também à pergunta da acessibilidade. Também eu não vou fazer a pergunta, porque normalmente os pais, os irmãos já fazem. Nós temos o Tiago de Patinga, Minas Gerais, o Renivan de Maringá e o Luiz Felipe de Cabo Santo Agostinho, lá no Pernambuco. Vamos assistir e depois voltamos. Lendo João, capítulo 1, verso 11, qual o nome da cidade onde Jesus principiou os seus sinais? Caná da Galileia. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Hoje Tiago vai estar respondendo a pergunta de número 6. Tiago, lendo João capítulo 1, verso 11, qual o nome da cidade onde Jesus principiou seus sinais? Cidade de Caná da Galileia. A paz do Senhor Jesus. Luiz, onde Jesus iniciou os seus sinais? Caná de Galileia. Amém. E qual foi o primeiro sinal de Jesus? Transformou água em vinho. Amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém, né, Jennifer? Gostou das respostas? Glória. O que você achou dos jovens aí respondendo? Olha, achei muito interessante, porque há uns anos atrás nós não víamos esse trabalho de acessibilidade, e glórias a Deus que a Igreja Cristã Maranata tem se envolvido com esse trabalho, um trabalho que é muito nobre, porque essas crianças antes elas não tinham um olhar assim, mas agora está sendo mais aprimorado com pessoas especialistas no assunto, que têm trazido as aulas, as orientações, a doutrina, e esse grupo de acessibilidade tem tido essa oportunidade de responder as perguntas, de terem uma experiência com o Senhor. E a gente vê como que Deus é maravilhoso, porque todos podem participar, todos são incluídos. E você viu o seguinte, o acolhimento não é só da criança, o acolhimento também é do jovem, do idoso, das senhoras. Nós temos visto isso em todos os nossos programas, como eles gostam de responder. As pessoas, os jovens principalmente, você vê a diferença, a alegria que eles têm de responder. Amém? Amém. Nós estamos encerrando o nosso programa, nós temos alguns avisos para darem para todas as pessoas. Eu queria que vocês se inscrevessem no nosso canal. Já está inscrita? Já. Tá? Tá bom? Vendo o programa, dá o like. Tá? Sem o like de vocês, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, porque a própria plataforma, com o seu like, ela vai dar a instrução para as notificações. Também lembrando, irmãos, que hoje à noite, às 19 horas, nós temos os cultos presenciais em todas as igrejas de vocês. E às 20 horas, o nosso canal do YouTube, em que vocês, por favor, coloquem, compartilhem dentro da relação de pessoas que você tem no WhatsApp. Amém? Amém. Agradecendo a vocês, agradeçam ao pastor de vocês, tá? E até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor.